Charity. Então, fechando os olhinhos e agradecendo essa espiritualidade amiga, por tudo isso que ela nos proporciona, por toda a amorosidade, por toda a guiança, por toda a intuição, por tudo aquilo que ela nos conduz por um patamar de maior conscientização, de maior ascensão espiritual. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos em passar adiante aquilo que recebemos, mesmo que esta seja uma gotinha no oceano. Como já dizia Madre Teresa, sem esta gotinha o oceano seria menor. Que possamos então levar muitas gotinhas de amor, muitas gotinhas de esclarecimento, de informações, de trocas salutares, para aqueles que estão aqui conosco e outros tantos que nos acompanham, que possamos honrar toda a confiança que nos foi dada nesta atual encarnação, que possamos aproveitar bem esta nova oportunidade, fazendo da nossa vida um hino de amor, de coragem, de fé, de fraternidade. Que estejamos juntos aqui em mais um encontro, cheios de boa intenção, cheias de vontade de realmente de aprender, de compreender um pouco mais sobre as realidades que nos circundam, que nos preenchem, pois, como já foi dito, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O bom conhecimento é poder, e que possamos utilizar cada vez mais da nossa racionalidade, das nossas capacidades de aprendizado, para aprender aquilo que ela salutar, e assim ir nos libertando de tantas crenças errôneas, de tantas limitações, e compreendendo, no fim das contas, que nós somos os autores das nossas vidas, dos nossos destinos, da nossa colheita. Gratidão a todos os seres, gratidão a todos aqueles que nos acompanham na matéria e no astral, e que possamos inspirados ser, mais uma vez, para levar este assunto tão instigante, tão importante, um pouquinho mais além de nós. Que possamos, então, iniciar o nosso estudo desta noite, dizendo em nome de todos esses seres de luz, de toda a grande fraternidade branca universal, da qual nós humildemente servimos, que possamos dizer do ponto de luz, na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens. O Cristo está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. A luz está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito, as pequenas vontades dos homens. Propósito este que os mestres conhecem, a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz, e feche-se a porta por onde adentra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e pela eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os seres de luz. Que assim seja. Vamos lá então, gente. Daninha, pode mandar, não vou falar mandar bala, bota mandar flor aí. Fiquei? Só um minutinho aqui que eu vou colocar. As dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar, viu, gente? Sem problema nenhum, porque é um assunto assim que é muito legal, mas ele é um pouquinho assim complicado para quem não está acostumado, para quem está vendo esse assunto pela primeira vez. Pode parecer assim não tão amigável, né? Mais denso, mas é bem legal. Daniel, acho que a gente já foi lá para frente. Vocês lembram, gente, onde que a gente parou na última aula?
Eu acho que a gente terminou o princípio da vibração, se não me engano, não foi, não? A gente ia entrar no quarto. Então, ia entrar no quarto. Terminamos o princípio da vibração. Isso aí tudo a gente já viu. Isso. Então, lembrando que o primeiro princípio, não vou ficar falando aqui, né, sobre ele, está tudo aí nas aulas que estão no YouTube, a aula 1, que não foi sobre filosofia hermética, a aula 2, que também não foi, foi continuação da 1, que foi a parte filosófica mesmo, os conceitos iniciais, a aula 3, que a gente começou, filosofia hermética, então a gente viu na aula 3, o primeiro princípio, o princípio do mentalismo, segundo princípio, o princípio da correspondência, o terceiro princípio, que foi o da vibração. O quarto princípio, agora a gente vai entrar no princípio da polaridade, que é justamente o que o desenho está falando, né? Não preciso nem explicar, mas a gente entende muito que a polaridade é simplesmente estar em tudo. É como se fosse realmente, vamos dizer, o princípio masculino, o princípio feminino, não tendo nada a ver com gênero, viu, gente? Aí são princípios aí, são polaridades. Tudo isso quando a gente fala alto e baixo, né? Quente e frio, masculino, feminino, yin e yang, para fora e para dentro, né? Tudo isso aí, luz e treva, tudo isso são polaridades, amor e ódio são polaridades, não são? A gente não vê que a gente vive num mundo dual, apesar de fora, na matéria, a matéria em si, ela é dual, ela se apresenta de forma dual, mas quando nós vamos em níveis mais, vamos dizer, sutis, quando nós vamos alargando a nossa compreensão e saindo fora dessa vibração, dessa dimensão do 3D, a gente vai percebendo que, na verdade, aquilo que parece separado, como se fossem duas coisas completamente isoladas uma da outra, na verdade, são polos de uma mesma coisa, não é? Então, se a gente for ver, por exemplo, parece que quente e frio são duas coisas completamente diferentes. Mas, na verdade, são polaridades. O que, que é o frio, gente? A ausência de calor, não é? É como se fosse assim, o muito quente está num grau máximo, né, de calor, de energia térmica e tudo, e o frio está muito menos energia térmica. Então, são polaridades diferentes, uma é alta e outra é baixa. Da mesma forma, amor e ódio, por exemplo, né? O que é o ódio? Diz Chico, diz Emmanuel, o amor que adoeceu, né? Então, aquele amor positivo, aquele amor engrandecedor, expansivo, ele se contraiu, por motivos que sejam, se contraiu. Então, ele está numa outra polaridade, uma polaridade mais negativa, de perda, enquanto o outro é expansiva. Então, tudo que acontece na nossa volta aí, todas as manifestações, elas têm esse princípio, né? Tudo é duplo. Tanto que o 2, né, tá parte, ele é um número par, ele está aí em quase tudo. O 4 tem número par, o 8, o 16, todos os números pares aí têm essas polaridades, né? O 3 também tem o 2 no meio, o 5 é um número que também tem o 2 ali, tem o 2 mais 1. Então, a polaridade está em tudo, esse princípio da polaridade. Os opostos são idênticos em natureza. Quando a gente vai além da dualidade, a gente vê que a natureza em si é a mesma. O que muda é o grau. Como eu falei, amor e ódio. Um é o grau maior, outro é o grau menor, calor e frio, alto e baixo, masculino e feminino. Masculino tem uma energia mais yang, mais expansiva, o feminino tem uma energia mais yin, mais
introspectiva, mais contrativa. Então, o que varia são os graus. Os extremos se tocam, então, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Olha a importância disso, gente, da gente começar a ver que, na verdade, aquilo que aparentemente é dual e irreconciliável, na verdade, é uma coisa só, em graus diferenciados, e tudo pode ser novamente reunido. Então, isso, quando a gente compreende esse princípio da polaridade, a gente começa a parar. Para que então eu estou brigando com o outro? Por que a gente está dizendo aquele é mau, eu sou bom, aquela religião é ruim, a minha é verdadeira, a minha é a única boa? A gente começa a olhar e ver que não existe esse negócio bem e mal, céu ou inferno. Não é? Todas essas coisas que a gente fica muito maniqueísta, já ouviram falar do maniqueísmo, aquela coisa da dualidade intrínseca, absoluta, não, é certo ou errado, é sim ou é não. A gente começa a parar de ter esse tipo de postura que é, vamos dizer, desune, né? Faz com que a gente acabe brigando, a gente acabe vendo o mundo como um mundo muito quadradinho, separado. Quer dizer, aquela pessoa eu não vou me dar com ela porque ela é má. Então, mal é mal, vai para o inferno, não presta. A outra é boa, aquela vai para o céu, aquela eu vou me relacionar. Essa religião é boa, aquela é ruim. Esse partido é bom, o outro é ruim. Aquele não sei o quê. A gente para de ficar olhando para essas coisas. Tudo, de certa forma, é transitório. Tudo está mudando o tempo todo. A gente já viu o princípio da vibração. Tudo está oscilando, tudo tem sua correspondência, tudo está evoluindo. A gente vai ver mais para frente outros princípios também, do progresso, da evolução, outras leis universais. Então, quando a gente compreende muito esse princípio da polaridade, vê que no Yin e naquela, né, a figura do Yin e do Yang, que é essa aqui, ó, o branco é o Yang, né? Vocês lembram do taoísmo, que tem esse símbolo, né, do Yin e do Yang? Então, o branco é o Yang, né, o Yang, e o preto é o Yin. Mas no branco, se vocês forem ver o desenho, tem uma bolinha preta. E no preto tem uma bolinha branca, mostrando que mesmo no Yang existe o princípio do Yin, e mesmo no Yin existe o princípio do Yang. Ou seja, tudo está no todo, o todo está em tudo. Não existe essa coisa do estanque, né? De um para um lado, o outro para o outro. Então, hoje eu posso estar, vamos dizer, com um pensamento, amanhã estou com outro. Hoje eu posso estar mulher, estou mulher nessa atual encarnação. Depois posso mudar e virar homem, numa outra encarnação posso renascer como homem. Tem gente que até muda de gênero numa vida, né? Sei lá, resolve fazer a transição e tudo, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou feliz, amanhã eu posso estar num outro nível energético, posso estar triste, pode acontecer alguma coisa que me deixa mais para baixo. Hoje eu estou ativa, ansiosa, agitada, amanhã eu posso estar quietinha, querendo ficar no meu quadradinho, lá dormindo, com baixa energia. A gente está o tempo todo nisso, numa polaridade ou noutra, indo para um polo para o outro, para um polo para o outro. Já viu isso? Isso acontece com vocês? Me falem aí, como é que vocês estão sentindo, né, esse princípio da polaridade? Vocês conseguem perceber isso na vida de vocês? Essa passagem de um polo para o outro, de uma situação para outra, às vezes mais ansioso, às vezes mais depressivo, porque também são polos, ansiedade na agitação, depressão naquela coisa da baixa energia, da introspecção e tudo. Até isso, até emocionalmente também existe polaridades, né? Isso, oscilação do humor ó, às vezes, ó, a bipolaridade, como é que é, né?
Às vezes está na mania, lá no alto, às vezes está na depressão, lá embaixo. Olha lá, são polos diferentes, muda em grau, não é isso? Com a mudança de frequência do planeta, isso está aumentando, né? Está sendo muito rápido também essa oscilação, né? A gente está cada vez numa oscilação maior, lembra do princípio da vibração? Nós estamos passando de uma dimensão, de um planeta de terceira, quarta dimensão, dizem que nós estamos passando, quiçá daqui a algum tempo, porque isso não é de um ano para outro, não é rápido, mas passando para a quinta dimensão. Alguns dizem isso. Então, se nós estamos passando para a dimensão mais sutil, nós estamos acelerando as nossas oscilações, aumentando a nossa vibração. Então, imagina, se a nossa nave Terra, vamos chamar nosso planetinha de nave, né? Então, nós estamos numa grande nave, num grande corpo, que é Gaia. Então, a Gaia está oscilando mais rápido. Tudo que está dentro de Gaia, ou seja, todos nós estamos oscilando mais rápido. Então, as nossas vibrações, as nossas energias, as nossas frequências também estão acelerando. Vocês estão vendo que o tempo está passando numa outra velocidade? Estão sentindo o tempo passar mais rápido? Está muito mais rápido. Parece que foi ontem. A gente já está chegando no Natal, galera. Né? Então, a vibração do planeta como um todo está acelerando e nós que estamos dentro do planeta estamos junto com ele, não é? Acelerando também. E aí lembra que a própria lei da relatividade de Einstein fala que, a depender da velocidade que nós estejamos, muda a equação espaço-temporal. A gente muda essa velocidade. Né? Então, se a gente está numa frequência maior, o tempo passa de uma forma diferenciada. Deu para entender? Então, tudo parece que está modificando, né? O tempo parece estar mais rápida, as crianças estão mais aceleradas, até o aprendizado delas, o número de informação, já vê como é que está a informação chegando cada vez mais rápido, mais acelerado, a nossa mente está mais acelerada, as crianças estão aprendendo, estão tendo muito mais informações, estão crescendo, já estão nascendo de olho aberto, já tem criança de 2, 3 meses que está sentando. Já viram como é que está isso? Está tudo muito mais acelerado. Pode mudar, Daninha, por favor? Olha lá, quando associamos o princípio da polaridade com o da vibração, compreendemos que as dualidades são duas faces da mesma moeda em graus diferentes. Por isso que a gente está falando, o princípio da polaridade e a vibração são a mesma coisa. A gente está mudando, às vezes, de um polo para o outro, de um polo para o outro, porque está tudo vibrando. Lembra que a vibração é uma oscilação? Pensa numa onda, né? Às vezes a gente está lá no pico, né? Na parte superior da onda, às vezes a gente está lá no vale, na parte inferior da onda. Então, às vezes a gente está bem e outra está mal. Às vezes o negócio está bom ali, né? Da polaridade positiva, estou ansiosa, estou feliz, estou não sei o que, ativa, às vezes eu estou lá para baixo, deprimida, cansada, né? Triste, tudo. Às vezes está dia de sol, às vezes está dia de chuva, como hoje. Às vezes está quente, às vezes está frio. Tudo está sempre vibrando, sempre oscilando. A própria vibração planetária também fica nisso, né? Às vezes ela está mais expansiva, às vezes está menos expansiva. As pessoas, já viram as pessoas à volta também, às vezes estão mais agitadas. A gente está numa época de agitação. Né? Então, as energias estão muito intensas de conflito, de briga, aquela coisa toda, as pessoas uma xingando a outra, a gente está numa vibração. De um momento para o outro, de repente, isso pode mudar. Faz parte, essa mudança de polaridade também tem a ver com essa oscilação, né? Essa lei de vibração e também com a lei dos ciclos que a gente vai ver mais para frente. Mas tudo são faces da mesma moeda, ou seja, é a mesma qualidade, é a mesma manifestação em graus diferentes. Pode mudar, Daninha? Não sei se vocês conhecem esse de Deepak Chopra, lembra dele? Que ele tem vários livros publicados, é um médico também, é um médico
endocrinologista hindu. Ele, depois de ter sido um médico bem ortodoxo, se eu posso dizer assim, ele aprendeu através de alguns exemplos que ele teve curas assim de pacientes através de processos assim holísticos, e aí ele começou a acreditar, depois que um paciente desenganado por ele mesmo, né, acabou se curando de um câncer terminal através da meditação transcendental, de mudança de hábitos alimentares. Aí esse cara foi atrás e transformou. Hoje ele é um dos maiores defensores da medicina holística, da medicina alternativa, né, ou complementar. Então, ele fala aqui, ó, na verdade, seja o que for que você tem agora, bom ou mal, encerra o seu complemento. Mesmo que esteja sofrendo uma profunda depressão, por exemplo, se você identificar o sentimento oposto à alegria ou à gratidão e prestar atenção nele, verá que ele começa a crescer na sua consciência. Retirar a atenção do desespero e colocá-la na felicidade efetivamente faz com que o novo sentimento floresça. Ou seja, o que é que ele está falando, gente? Isso é um princípio da física quântica, que fala que justamente o observador é o que modifica, é o que alimenta os resultados, o que modifica os mesmos resultados. Então, sabe aquela coisa que você dá atenção, você alimenta? É isso que ele está falando. Se você está triste, se você está deprimido, você só fica pensando na sua depressão, na sua tristeza, no seu problema, o que você vai fazer com a sua tristeza? Você vai aumentar ou vai diminuí-la? Fala aí, fala aí. Quero ouvir de vocês. Aumentar. É claro, tudo que você dá atenção, gente, tudo que você dá atenção, você vai alimentar, você vai aumentar. Então, se eu estou triste, eu vou ficar pensando, eu estou triste, minha vida é uma desgraça. Ah, igual aquele Uruca, ó dia, ó azar, tudo errado, ai, nada vale a pena. Se você ficar fazendo isso, a tua vida vai sempre, sempre ser um mar de tristeza, é a nuvenzinha escura que você vai alimentando. Então, a gente tem que dar foco. Nós temos que focar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. A gente geralmente faz ao contrário. Se eu não quero uma coisa, eu fico dizendo, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. A gente geralmente foca no que a gente não quer. A gente tem que focar exatamente no, olha a polaridade, no outro lado. Se eu não quero A, então eu quero B. Então eu vou focar no B e não no A. Deu para entender, gente? Então, se eu quero, por exemplo, sei lá, ficar mais feliz, mais alegre, se eu quero ter coragem, eu não posso focar no medo, dizendo, eu tenho medo, sou medrosa, ai, não sei o quê, ai, nada vai dar certo, ai, eu não consigo. Eu tenho que focar na coragem. Não, eu consigo, vai dar certo, eu tenho coragem, eu sou uma pessoa corajosa, olha a PNL, afirmações positivas. Ou seja, a gente pode usar essa lei da polaridade, sabendo que tudo, são graus diferentes. Então, se eu quero algo a mais, eu preciso focar no lado positivo, não no lado negativo, senão eu vou escorregar para esse lado negativo. Eu vou alimentar e ficar ali, só nesse polo, no polo da negatividade. A programação neurolinguística justamente está mostrando isso. A quântica está mostrando isso. A nossa mente, o princípio do mentalismo está mostrando isso. A gente não fala o todo é mente? Não falamos lá na primeira aula que tudo é mental, que nós criamos o universo, nosso universo, pequeno universo, e também ajudamos a criar o maior universo através da nossa mente, em cada instante, aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente lança para o universo, aquilo que a gente troca uns com os outros, nós estamos sempre criando, recriando, destruindo, né, fomentando, alimentando, enfraquecendo, tudo isso a gente está fazendo ao mesmo tempo, consciente ou inconscientemente. Então, agora a gente já tem mais um ferramental para dizer, olha, nós podemos escolher, se eu quero melhorar a minha vida, eu posso escolher ficar focado naquilo que eu não quero, daquilo que está errado,
Ou eu posso focar naquilo que eu quero, naquilo que eu vou lutar, naquilo que eu quero que aconteça, que vai dar certo. É tudo aí, a gente pode usar a lei da polaridade para isso. Deu para entender? Tudo isso que a gente está vendo, gente, não é uma coisa abstrata, não são princípios aí abstratos que a gente tem que ficar pensando filosoficamente. Não adianta. Nós precisamos pegar, pensar nesses princípios, como eles funcionam no nosso universo, no nosso dia a dia, e trazer, a partir daí, dessa compreensão de que eles existem, como que eu posso utilizar no meu dia a dia para modificar a minha vida, a minha forma de ver, de sentir, de atuar no mundo, de ser no mundo, ok? É importantíssimo que vocês tragam isso para uma via prática, senão não tem porquê se a gente ficar só no plano das ideias, é muito chato, né? Não há modificação, não há evolução com isso. Pode mudar, Daninha, por favor? Aqui a gente já está no outro princípio, que é o princípio do ritmo, não é? Olha só também, ó, que interessante. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação, é aquela lei do equilíbrio, é a mesma coisa, ele é como se fosse uma continuação do princípio da polaridade, né? Então, ao mesmo tempo que a polaridade diz, olha, tem quente e frio, tem masculino e feminino, tem alto e baixo, tem pai, tem mãe, tem tudo isso, ao mesmo tempo o princípio do ritmo diz, ó, momento vai para um lado, no outro momento vai para o outro lado. Um momento está em cima, no outro momento está embaixo. Às vezes está para dentro, às vezes está para fora. Então fica num eterno ritmo. Pensa naquela, como é que é aquela bolinha que fica no pêndulo, né? Girando aqui para um lado e para o outro, de um lado para o outro, às vezes para a direita, para a esquerda, né? Esse é o princípio do ritmo. A mesma coisa as ondas do mar vão para fora, né? Depois se jogam, caem na areia. Depois elas voltam também, voltam, se recolhem para o mar. Aí vem uma outra, né? Estoura na areia e fica assim o tempo todo, é o princípio do ritmo. As coisas recuam e avançam, descem e sobem, entram e saem, mas também giram em círculos e espirais. A lei do ritmo nos assegura que cada ciclo busca a sua complementação. A grande roda da vida está sempre fazendo um círculo. O que se muda é o tamanho desse círculo, o Kybalion. Olha que coisa mais linda, gente, quando a gente fala aqui, ó, as coisas recuam e giram em círculos e espirais. O que é uma espiral, gente? Qual é a diferença do círculo para uma espiral? Me digam aí, qual é a diferença do círculo para uma espiral? Círculo para uma espiral. É o ascendente. Espiral é ascendente. O círculo, como é que é o círculo? O círculo é bidimensional, não é isso? Isso. Sim. Então, vocês façam aqui, ó, um círculo é bidimensional, ou seja, ele só tem duas dimensões. Olha lá. E ele começa e termina no mesmo lugar. Já uma espiral é tridimensional, certo? Então, ele vem aqui, ó, vai crescendo. Ela nunca vai, ela parece que vai para o mesmo ponto, mas sempre num ponto superior, porque tem mais uma, vamos dizer, uma coordenada aí. Pensa naquele eixo que a gente estudava na física, na matemática. No círculo é x e y. Já uma espiral, ela tem x, tem y e tem z, né? Que é a extensão, né? A coordenada ascensional, ok? Ou para baixo, se for uma espiral descendente, se eu posso dizer assim, né? Então, a gente está vendo aí a nossa evolução, todas as coisas, elas, vamos dizer, se deslocam, elas se modificam, elas giram numa espiral. Esse é o princípio do ritmo.
Parece que as coisas estão voltando para o mesmo ponto. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, ela disse, nossa, parece que eu sempre volto no mesmo ponto, no mesmo ponto. Aí eu disse assim, só que isso é uma ilusão sua, porque, na verdade, a gente nunca volta para o mesmo ponto. A gente parece que está voltando para a mesma situação, mas existe uma diferença aí. Nós não somos a mesma pessoa, não temos a mesma consciência, não é? Então, a gente parece que está voltando em situações semelhantes, mas agora numa nova etapa, num novo nível de consciência, numa nova compreensão da vida, das coisas, das situações. Então, nós podemos, a partir dessa nova consciência, dessa nova percepção, reagir, decidir, escolher de forma diferente. E aí, escolhendo, e agindo, e reagindo, e compreendendo de forma diferente, nós podemos criar novos resultados nas coisas, entendeu? Então, é bem interessante isso. Parece que tudo está voltando ao mesmo ponto, não. Nós estamos, assim como o planeta, assim como todos os seres estão ascensionando, estão se elevando, estão se modificando, não é? Não foi Heráclito que já falou que nós não nos banhamos 2 vezes nas mesmas águas, né? Por quê? O rio não é o mesmo, aquelas águas de antes, elas já passaram, elas já foram, estão lá indo para o mar. E nós também não somos a mesma pessoa, então é impossível se banhar 2 vezes nas mesmas águas do rio, certo? O princípio da impermanência, da mudança, é constante, a realidade. O princípio do ritmo acontece o tempo todo nisso. Nós vemos aí, eu que gosto, né, que também estudo história, se vocês forem ver, me digam, por exemplo, 2 grandes civilizações, eu quero que vocês citem aí, 2 grandes civilizações que já tiveram grande poder no passado e hoje estão, vamos dizer, num outro nível, num patamar, às vezes, até irrisório, bem baixo, né? Bem diferente do que era antes. Me digam 2 civilizações aí. Os egípcios. Aham. Deixa eu ver. As civilizações pré-colombianas, né? Que não existem Tem mais. muitos exemplos, né? É. A Sônia falou Egito, né? E Grécia. Pensa hoje também, além do Egito e Grécia, Roma, olha só, gente, a diferença. Roma já foi um dos maiores impérios do planeta. Hoje, a Itália é um paizinho pequenininho. Grécia também foi um dos grandes impérios. Alexandre o Grande, que era macedônio, né? Ele praticamente foi também o dono do mundo naquela época. Hoje a Grécia está só um paizinho pequenininho. Os Egitos, as civilizações pré-colombianas, hoje são vários paizinhos pequenininhos, eles já foram também, já dominaram muitos ali. Vamos pensar no Oriente Médio, a civilização sumeriana, que era bem ali onde hoje é Irã, Iraque, né? Aquela situação. Os mongóis. Tem um monte de exemplos aí que a gente pode dar. Por quê? Porque isso vai acontecendo o tempo todo, e não só as grandes civilizações. Vamos ver poderios. A Inglaterra hoje não é mais o que era. A Inglaterra já foi também um país, né, no caso, uma nação, que já dominou quase metade do planeta, lembra? Né? O Reino Unido, até a Índia, né, era colônia britânica, a Austrália também faz parte do Reino Unido, né? Ela chegou aí até a China. Então, a Inglaterra já foi dona do mundo. A França já foi um dos maiores países, o berço cultural, não é? Já tivemos, sei lá, a Alemanha também já foi o berço da parte da filosofia, por exemplo. Já tivemos a expansão, as navegações dos países ibéricos, Espanha e Portugal, nas grandes navegações. Eles foram donos aí de grande parte do Ocidente, não é? A Espanha ali com a América do Norte, Central e uma parte da América do Sul, Portugal ali com o Brasil e com outras pequenas nações ali na África. Então, vários desses países, dessas nações,
tiveram, numa certa época, grande poderio, grandes avanços, e hoje declinaram. Historicamente, em suas influências, declinaram de uma maneira muito grande. Os Estados Unidos subiu, principalmente pós-Segunda Guerra, deu uma ascensão muito grande. Hoje está numa crise ferrada, não é? Quem é que está subindo, que antes era extremamente agrário? China, entendeu? Está vendo como é que é? Ritmo o tempo todo, né? Ora está em cima, né? Estamos o rei da cocada preta ali, rei do mundo, ora está assim embaixo. Assim é no dia a dia mesmo. Então, o princípio do ritmo nos ajuda a perceber que essa é uma lei que está presente, né? Até por causa dessa ascensão espiral, até porque nós temos esses altos e baixos, às vezes estamos, lembra da espiral, ela está vindo, ela está crescendo, uma hora ela está subindo, outra hora ela está descendo, aí vai fazendo. Vai subindo, então faz parte. A nossa vida, comecem a analisar a vida de vocês. Tem períodos que parece que está mais expansivo, não é? Que parece que as coisas estão mais agitadas, crescendo, expandindo de uma forma mais intensa. Tem outros momentos que parece que a coisa dá uma estagnada, né? Dá uma parada. De repente muda de novo e começa de novo a expandir. Faz parte, é o ritmo, gente. Isso aí é uma lei da vida que acontece no pequeno e no grande. Lembra do princípio da correspondência? Assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Então, acontece isso no micro, nas células. Lembra que era uma fase de dormência, de inatividade, outra fase de expansão, do micro até o macro, nos grandes planetas, tudo acontece assim, na formação das estrelas também, da mesma forma. Pode mudar, por favor? Lá, na quinta lei hermética, entendemos que vivemos uma dinâmica de ciclos. Olha só, olha o nosso coração, olha que lindo exemplo que ele deu aqui do coração. O ciclo, contração, expansão, ele fica o tempo todo assim, mostrando o ritmo. A Terra também tem o seu ritmo, tem a sua batida, não é? Tem a ressonância Schumann aí, também está o tempo todo nessa vibração, nesse ritmo. Então, entendemos que vivemos numa dinâmica de ciclos, tudo que vai e volta, vivemos numa vibração eterna de atração, repulsão, inspiração, expiração, o nosso também, ó, o ritmo, tudo em nós tem ritmo, gente, acompanhando a lei da vibração. Assim como podemos estar por cima, certamente voltaremos para baixo, isso vale tanto para movimentos físicos como astros, frequências mentais, padrões de relacionamento. Verifiquem isso, gente. Também os padrões de relacionamentos. Por meio da neutralização é possível conquistar maior estabilidade nos ritmos. Olha que interessante como ele fala dessa capacidade nossa de perceber que tudo, né, ora está no alto, ora está embaixo, lembra a polaridade, lembra os ciclos, que é natural, mas se eu tenho mais consciência disso, se eu consigo, vamos dizer, não me deixar levar tanto pelos momentos de euforia, pelos momentos de expansividade e também pelos momentos de contração, de inação, se eu começo a observar mais e fazer com que eu tenha um certo equilíbrio, entendeu? Nas coisas, fica muito mais fácil, porque senão a gente vai ficar igual folha no vento. Se a gente fica o tempo todo a sabor da vida, a sabor dos ciclos, se as coisas estão dando certo, eu vou rir, está tudo bem na minha vida, eu estou feliz, eu estou bem, não sei o quê. De repente, cai alguma coisa, muda alguma coisa, você já está triste. Agora eu estou triste porque não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a gente não tem controle nenhum na nossa emotividade, na nossa mente, a gente está sempre reagindo a tudo que está acontecendo dentro de nós e fora de nós. Nós não somos senhores, nós somos escravos. Eu já falei isso antes. Então, a gente precisa começar a ser mais livre,
a parar de ficar simplesmente reagindo a qualquer coisa que vem. O vento está para a direita, eu vou para a direita. O vento vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Muitos de nós acabamos não tendo controle nenhum nas nossas vidas, nas nossas atitudes. A gente simplesmente fica aí, né? Reagindo a tudo que está acontecendo à nossa volta, se o pessoal em volta está feliz, se dá tudo certo, se está um dia de sol, eu estou bem, se começa a chover, eu estou triste, se alguém brigou comigo, eu vou ficar arrasada, se a pessoa sorriu para mim, eu fico feliz. Gente, será que isso é realmente ser senhor da sua vida? Deu para entender que a gente pode começar a ter mais atuação, ter mais controle, observar mais e escolher realmente como eu quero atuar, como eu quero me sentir, mesmo que as coisas não estejam tão bem em volta de mim, eu posso escolher estar bem. Mesmo que tudo na minha volta esteja vibrando medo, vibrando conflito, eu posso escolher estar vibrando paz, estar vibrando amor, não é isso? Isso é importantíssimo. Eu posso ter muito mais consciência e atuação com um conhecimento de causa, né? Me observando mais. Olha o processo de autoconhecimento, como é importante. Com conhecimento das leis ocultas, fundamentais do universo, essas leis herméticas, e com autoconhecimento, eu posso começar a atuar muito mais no mundo e em mim, certo? Então, pode mudar, por favor? Esse aqui é o negócio das bolinhas que eu falei, olha lá. O ritmo age ao longo da criação como a balança que rege a equilibrante rede da evolução. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui eu acho fantástico, os planetinhas, e aqui como se fosse uma mão invisível, né? Que está atuando em tudo, nada é solto. Tá vendo? Parece que as coisas são aleatórias. Tem muito cientista que acha que é o bam, porque fez PhD, que fez isso, que aquilo outro, que não sei o quê, que acha que entende e diz que tudo é aleatório. Não. Mas coisas acontecem, não existe um Deus, não precisamos colocar Deus nessa equação, porque tudo foi criado através do princípio da evolução, da aleatoriedade, não sei o quê. Isso é besteira, gente. É besteira, besteira, besteira. A gente tem uma teoria na ciência que chama a teoria do design inteligente. Já ouviram falar da teoria do design inteligente? Que fala, por exemplo, eles dão um exemplo, né? Que eles dizem, por exemplo, você está andando numa rua, sei lá, num caminho aí, no meio da mata, né? Então, você está andando num campo, está andando no meio da mata, uma estrada de terra, no meio do interior. De repente, tu encontra no chão, não tem nada em volta, só floresta, mato, não sei o quê. De repente, você encontra no chão um relógio, né? O que você pensaria, né? Encontrou aquele relógio. O relógio brotou no chão, foi uma criação espontânea, né? De repente, uma semente de relógio caiu e brotou sozinho, ou alguém passou por ali e deixou aquele relógio cair, né? Perdeu, entendeu? A primeira coisa que a gente ia pensar, cara, encontrei um relógio no meio do caminho, aquele relógio é de alguém, deixou ali, e aquele relógio foi feito por um relojoeiro, foi feito por alguém. A gente não ia achar que o relógio brotou do chão, que foi sei lá, um mecanismo aleatório e tudo, que ele, do nada, ele apareceu lá. A gente ia pensar, não, esse relógio foi feito por alguém comprou, sei lá o quê, passou por aqui e deixou ele cair no chão. Se um relógio, a gente pensa, alguém fez, ele não apareceu sozinho, não foi uma junção de milhares e milhares de átomos e moléculas aleatoriamente que se juntaram para formar um relógio. Então, se um relógio que é uma coisinha minúscula, simples, não é? Já teve um designer, como que um universo, que é uma coisa ilimitada, gigantesca, infinita, complexíssima, não vai ter um designer?
Deu para entender a lógica, gente? Se o pequeno obrigatoriamente exige um designer, por que que o grande, o muito maior, não teria um designer? Né? Essa é a teoria do designer, né, inteligente, do design inteligente. Então, tudo que existe à nossa volta aí, de forma natural, claro, né? Tudo é submetido à lei, gente. Até a gente esquece dessas coisas. A gente esquece, por exemplo, que nós estamos submetidos a leis, por exemplo, como a lei da gravidade. Nós não podemos voar. Um ser humano não voa, não é? Por quê? Porque a gente não tem asas, não tem um arcabouço orgânico próprio para isso. E nós estamos submetidos a leis da gravidade aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e por aí vai. Então, são várias leis. Em outro planeta é outra consciente, né? Outra constante gravitacional. Todas essas leis aí acontecem de uma forma muito harmônica, nada está aleatório, nada está solto. Dizem, inclusive, que o nosso planeta, como o terceiro planeta do sistema solar, né, tem Mercúrio, tem Vênus e depois tem a Terra, ela tem uma distância específica, que eu não lembro aqui qual é a distância da Terra ao Sol, mas ela tem uma distância perfeita. Se ela fosse um pouquinho mais perto do Sol, a nossa atmosfera seria tão quente que ela não teria, porque o calor ia ser tanto que não conseguiria manter uma atmosfera e ninguém conseguiria viver porque seria extremamente quente. E se fosse um pouquinho mais distante do Sol, também ninguém conseguiria viver aqui porque seria extremamente frio. Deu para entender, gente? Então, a Terra já está na posição certinha. A nossa temperatura média, por exemplo, é 25 graus. Né? Claro, em muitos países, tem outros que são mais extremos, né? Como um deserto, como uma Sibéria, mas nas regiões temperadas aí, nós temos 25 graus, então as nossas atmosferas, até tudo propício para a vida estuante que nós temos aqui no planeta. Isso não é aleatório. Tudo tem o seu porquê, tudo tem a sua mão, o seu ciclo, o seu criador, são leis que foram criadas por uma grande mente inteligente, poderosa, ou grandes mentes, né? Porque nós falamos de Elohim. Pode mudar, por favor? Essa lei é manifesta na criação e destruição dos mundos. Olha só que aqui está falando essa coisa do ritmo também, está falando da grande destruição e manutenção na nossa própria vida, gente. A gente nasce, crescemos, né? Criança, adolescente, adulto, velhice, né? Chegamos num ápice aí na parte do adulto, depois começamos a envelhecer, velhice, senilidade, aí a gente morre. Daqui a pouco a gente volta, uma outra encarnação, e de novo, criança, adolescente, adulto, velho, morre. E fica nisso. Criação, destruição, destruição. Isso também acontece nos mundos, isso acontece na própria criação do universo, na teoria hindu se fala da grande respiração. Brahma seria o deus criador, né, para os hindus, dentro daquela Trimurti, né, Brahma, Vishnu, Shiva, o deus da criação seria Brahma. Vishnu seria o deus da manutenção, que sustenta os mundos, sustenta o universo. E Shiva seria o deus da transformação e da destruição. Então, Brahma é o criador. Então, a grande respiração de Brahma, né? Aqueles grandes manvantaras, é a respiração. Dizem que o universo foi criado e ele é recriado, uma grande respiração, na expiração ele cria, na inspiração ele destrói. Então, quando ele faz assim, o universo se expande e tudo é criado. Quando ele fala, tudo volta à origem novamente. Então, seria, na verdade, uma grande respiração, como se fosse uma gaita de fole, né? Fica ali, ó, indo e voltando, expande e contrai. E isso é um ritmo também. A lei dos ritmos, na própria funcionamento, dinâmica do universo, está presente.
na elevação, na queda das nações, como eu já falei, na vida de todas as coisas, como a gente falou agora também, nos nossos estados mentais, que já mencionamos. O ritmo é a lei que rege os ciclos, por isso que a lei dos ciclos está presente, porque existe o ritmo. Então, por isso que existem também os ciclos, não é? Na natureza, inverno, depois vem a primavera, depois vem o verão, né? Chega no ápice do calor, olha a polaridade aí também, o princípio da polaridade. Tem o princípio dos ciclos, o princípio do ritmo, o princípio da polaridade, está tudo interrelacionado. Então, vai até o verão, chega um ápice, depois de novo começa a diminuir, o ritmo começa a arrefecer, aí vai para o outono, para o inverno, chega um mínimo. Depois, de novo, começa a expandir na primavera e verão chega ao máximo. E assim vai, ad eterno. Então, conservadorismo, progressismo, na nossa situação também, ora a gente está no momento, né? Tem momentos de maior democratização, ora tem momentos de mais a parte ditatorial, né? A parte mais, vamos dizer, fechada, né? Mais autoritarismo. Então, a gente está passando por momentos mais de autoritarismo na parte governamental, e viemos de alguns anos lá para trás de movimentações mais democráticas. Então, a gente está nisso, tá? Até na parte política existem esses ritmos, existem esses ciclos. A repetição dos ciclos também pode ser expressada por meio de modismos que retornam, como a volta constante de elementos da moda antes considerados ultrapassados. Vocês estão vendo, gente, que esses princípios, eles têm milênios. Quando a gente fala de filosofia hermética, nós estamos falando de princípios, de leis que foram pensadas, que foram, vamos dizer, trazidas por sábios da antiguidade, por iniciados, por grandes mentes lá desde a época do Antigo Egito. Isso tem 5.000, 8.000, 10.000 anos, talvez mais. Se a gente for pensar nas civilizações como Atlântida e tudo. Então, agora imagina como isso realmente funciona, se apresenta na nossa vida em todos os aspectos. Verifiquem, a gente está no 5º princípio agora, né? De 7. Verifiquem qual desses princípios que a gente não pode fazer correlações, né, de alguma forma na nossa vida. Todos eles a gente pode fazer grandes correlações, analogias no dia a dia, em qualquer aspecto, seja na política, na parte social, na moda, na música, na nossa mente, na parte científica, na parte biológica. Todos eles são extremamente aplicáveis em qualquer aspecto. É muito legal isso, é muito legal. Pode mudar, por favor? Mais um princípio, ó. Olha que importante esse, gente. Todos eles são importantes, né? Mais um extremamente importante, princípio de causa e efeito. E a gente achando que esse princípio foi descoberto pelo Espiritismo. Não, gente, olha só. A lei hermética, princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, tudo aquilo, né? Não existe efeito sem causa. Tudo que acontece no mundo, no universo, na nossa vida, tem alguma coisa que existia antes, que deu origem. Como dizia um conhecido meu, nada vem do nada, não é? Nada vem do nada. Então, não existe, por exemplo, se hoje eu estou vivenciando alguma coisa na minha vida, em algum momento isso eu dei uma origem, veio de alguma coisa. Se eu estou vivendo, sei lá, uma doença, uma patologia, um fim de relacionamento, qualquer coisa, gente, vem de uma causa. Nada vem do nada. Então, às vezes, por exemplo, uma doença começou por algum motivo, seja porque eu não dei atenção à minha saúde, seja porque eu utilizei mal algumas substâncias, né? Tive escolhas não muito salutares.
né? Seja porque eu alimentei coisas na minha mente, né? Nas minhas emoções, no meu dia a dia, que fez com que aquelas vibrações densas, né, emocionais, acabassem deprimindo meu sistema imune e causado esse tipo de problema, esse tipo de doença. Seja porque em outra vida eu acabei escolhendo caminhos tortuosos e isso lesionou meu perispírito, e hoje eu estou reencarnando com as sequelas, com esses efeitos dos desequilíbrios que eu semeei no passado. Mas tudo é causa e efeito. Tudo que eu lanço no mundo também hoje vai dar efeito amanhã, vai dar uma consequência amanhã. O tempo todo. Se hoje é efeito do ontem, hoje é causa do amanhã. Então, por isso, a gente tem que ter essa sabedoria, essa consciência que nós estamos sempre, de alguma forma, colhendo e sempre, de alguma forma, semeando. Agora, o que mais importa não é saber que você está colhendo e semeando, mas saber qual é a qualidade daquilo que está colhendo e, principalmente, qual é a qualidade daquilo que você está semeando, né? Quer colher de uma forma diferente, semeie diferente. Você quer colher maçã, semeie maçã. Não adianta achar que você vai colher uma fruta doce se você está semeando um fruto podre, uma semente podre. A gente precisa escolher melhor as nossas sementes, as nossas escolhas precisam ser mais conscientes. Se a gente realmente quer, né, ter um efeito melhor no amanhã, entendeu? Não adianta ficar reclamando do que a gente está vivenciando hoje. O hoje já é um efeito do ontem. O ontem eu não estou falando de vidas passadas só, não, gente. Pode ser um efeito de hoje de manhã. Deu para entender que às vezes a gente de manhã a gente já, sei lá, já se irritou, né, brigou com alguém, né, ficou extremamente ansioso, aborrecido, irritado. Isso fez com que desenrolasse uma série de situações, de energias, e de tarde eu posso estar, por exemplo, com uma diarreia do caramba, não é? De repente a gente nem sabia que já é um efeito do que eu vivenciei de manhã, do que eu comi de manhã, do que eu alimentei mentalmente, emocionalmente de manhã, da briga que eu tive, da irritação que eu tive, e fez com que eu, de tarde eu esteja com dor de garganta, com situação de gripe, porque gripe e dor de garganta tem muito a ver com irritação, entendeu? Deu para entender que é o tempo todo isso está acontecendo na nossa vida? Olha a importância, novamente eu friso, da gente estar consciente, da gente estar se observando e observando também o nosso entorno, para começar a fazer essas correlações, causa e efeito, e saber, nossa, se eu sei qual é a causa, eu sei, nossa, estou passando por isso porque eu fiz aquilo, porque acabei agindo daquela maneira, eu posso atuar de forma diferente depois. Né? Eu vou ter mais consciência, vou pensar 2 vezes antes de ficar simplesmente fazendo bobagem, né? Brigando à toa, alimentando coisas que não são legais e que depois eu vou colher uma coisa que não vai me satisfazer, né? Pode mudar, por favor? Olha lá, o princípio da causa e efeito. Olha o dominó, gente. Acontece, um cai e vai derrubando tudo, ó, todos os outros. O princípio da causa e efeito explica a dinâmica universal dos acontecimentos em diversos planos. Ao dizer que todo efeito tem a sua causa, a lei afirma que no todo mental em que estamos imersos, nada é por acaso. E não é mesmo. Diz a psicossomática que até quando a gente dá uma topada com um dedão numa cadeira, por exemplo, nada é por acaso, tudo tem o seu porquê. Ele apenas existe para nomear aquilo cuja causa ainda não conhecemos. Então, se fazer de vítima, pessoa que está sempre no vitimismo, sempre achando que o universo conspira contra ela, que está tudo errado, que ela é uma pobre coitada sofredora, ela está completamente desconhecendo o princípio da lei da ação e reação, da causa e efeito, né? Porque nada acontece ao homem que não seja próprio do homem.
né? Que, de alguma forma, a gente não tenha, vamos dizer, escolhido vivenciar, escolhido passar, ou semeado, de alguma forma, que nos levasse por ali, não é? Até aquele ponto, certo? Não quer dizer que isso seja destinado, quer dizer que nós, o tempo todo, estamos escolhendo dentro de uma onda, né, uma série, uma multiplicidade de possibilidades, e cada segundo, microsegundo, nós estamos escolhendo, colapsando uma dessas ondas de possibilidades. E aí, quando eu escolho, se abre novamente um mar de ondas de possibilidades, e eu vou o tempo todo escolhendo. Certo? Isso está num filme muito interessante chamado Quem Somos Nós? Isso é física quântica, tá? Então fala, quando eu escolho, eu colapso aquela onda e novamente se abrem outras possibilidades. E as nossas escolhas, inclusive, acontecem quando eu não escolho nada. Se eu não escolho nada, se eu me omito, eu também estou escolhendo. Se eu não quero ir nem para a direita e nem para a esquerda, eu quero ficar no meio, eu também estou escolhendo. Entendeu? Então, não tem como a gente fugir, né? Pode mudar, por favor? Há uma continuidade entre os acontecimentos precedentes, consequentes, subsequentes. Há uma relação entre tudo que veio antes e tudo que vem agora. Então, tem um filósofo muito interessante, né, para quem gosta de filosofia, que chama Immanuel Kant. Kant fala que tudo, né, ele fala da filosofia da história, e ele fala que a história, ele tem um fio condutor, ele tem leis, mãos invisíveis que acabam fazendo com que, no fim das contas, haja um progresso moral, né? Que existem leis invisíveis, né? A natureza, ela conduz tudo a uma situação de progresso. E realmente eu acredito muito nisso. Né? Nada é aleatório, como a gente já falou antes. Existem essas leis universais. O mundo não está solto. Se não existissem leis universais, a gente já teria colapsado para aqui há muito tempo. A Terra não estaria girando numa velocidade aí constante ao redor do Sol, né? Com outros planetas, já teria um batido no outro, porque não tem lei. As pessoas, um voaria, outro estaria no chão, porque não teria lei da gravidade, né? Então, a gente não teria ciclos, estações, tudo está submetido a leis, né? E podemos ver que, no fundo, né, quando a gente vê a nível macro, não a nível micro, a gente pode compreender que, a nível macro, conseguimos ver essas leis atuando de uma forma mais intensa. A nível micro, a gente vê a física quântica que diz tudo é aleatório, nossa, a gente tem incerteza, o princípio da incerteza. A gente não pode ter certeza de nada, tudo são apenas possibilidades, probabilidade. A nível macro, a gente tem a teoria da relatividade, tem a mecânica relativística, então é muito mais certo. Mas isso, na verdade, o grande boom não é que no micro não tenham leis, é porque a gente não consegue perceber os padrões porque estão num tempo, numa dimensão muito pequena. Quando a gente vai subindo e generalizando, a gente consegue ver as organizações e estruturas, né, que existem em tudo. Então, uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso, quebra o teto de uma casa lá embaixo no vale. A princípio, consideramos isto como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto, encontramos uma grande cadeia de causas. Então, a gente pode ver uma coisa assim que é interessante, uma pedrinha que cai, né, em cima de um telhado, ela vem de algum lugar. Às vezes pode ter caído de uma montanha, alguém, sei lá, jogou, alguém chutou essa pedra e, de repente, essa pedra veio rolando, não sei o quê, e caiu em cima do telhado, quebrou o telhado de alguém. Tudo teve um efeito, quebrou o telhado de fulano. Causa, alguém jogou de lá de cima, alguém chutou, passou um carro por cima dela, ela voou. Sempre tem uma causa, né? A gente pode conhecer ou pode não conhecer, mas não existe efeito sem causa. Pode mudar, por favor? O hermetismo, tá vendo aqui? Essa aqui é né, os 4 mundos, isso aqui é a árvore da vida da Cabala, viu, gente? Quem conhece um pouquinho de Cabala, sabe aqui que tem, né, os sefirotes e tudo, os 10 sefirotes.
Então, o hermetismo conceitua que a criação está mais distante do centro, é a mais limitada. E quanto mais próxima se chega ao centro, tanto mais livre é. O que é centro? O centro é a nossa essência. Tá? Então, quanto mais nós estamos afastados da nossa essência, mais nós estamos limitados, porque a gente acaba, vamos dizer, sendo manipulado, vivendo os efeitos, né, do mundo mais tridimensional, a gente acaba sendo influenciado pela transitoriedade das coisas, percebendo e vivenciando a superficialidade do mundo, não é, da existência, quando nós estamos mais centrados, ou seja, mais conectados com a nossa essência, nós somos mais nós mesmos. Se a nossa essência é divina, nós estamos vivendo mais o nosso divino, mais a nossa luz, mais a nossa pureza, a nossa sabedoria interior, os nossos poderes latentes. Então, nós compreendemos mais, né? Ao invés de julgar tanto, nós compreendemos muito mais quem nós somos, quem nós não somos, e tudo aquilo que é efêmero, é ilusório, nós sabemos que é ilusório, né? Então, existem vários planos de causa e efeito, tal. Os hermetistas não escapam dessa casualidade dos planos mais elevados, mas estão preparados para concordarem com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior mais denso. Então, uma das coisas muito interessantes que fala, né, dizem que quanto mais a gente tem evolução, compreensão, mais nós amadurecemos espiritualmente, mais nós temos livre-arbítrio, né? Você não pode dar liberdade a uma criança pequena. Pensa numa criancinha de 1, 2, 5 aninhos, 6 aninhos. Você vai dar uma liberdade bem restrita para ela. Ela vai poder correr para ali, para cá, não sei o quê, mas você não vai deixar uma criança de 3, 4, 5 anos ir para a escola sozinha, por exemplo. Entendeu? Não vai poder, ela não vai poder escolher o que ela quer comer o tempo todo. Então, a liberdade, o livre-arbítrio de uma criancinha vai ser bem restrito. À medida que a criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, depois o adulto, ele vai ganhando mais liberdade, até ele começar a ser senhor lá das suas escolhas. Agora, pensa isso espiritualmente. Quando nós somos crianças espirituais, a gente não tem toda a liberdade, nós temos um livre-arbítrio restrito de acordo com o nosso nível de consciência. Um espírito menos evoluído tem menos livre-arbítrio. Um espírito mais evoluído tem muito mais livre-arbítrio. Só que a grande diferença é que quanto mais nós temos consciência da luz, quanto mais nós estamos conectados com a nossa essência, mais a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio está coadunado, está sintonizado com a própria vontade, com a própria essência do todo. Deu para entender? Então, apesar de nós termos muito mais livre-arbítrio, muito mais liberdade, nós, vamos dizer, ao mesmo tempo, queremos e vibramos com o todo, né? Então, eu posso ter muito mais liberdade para fazer o que eu quero como espírito evoluído, mas eu sei o que é certo, eu sei o que eu quero e eu sei o que não quero, eu sei o que eu devo e sei o que não devo, sendo um espírito evoluído. Então, nesse momento, eu vou escolher muito melhor, eu vou escolher de uma forma muito mais sintonizada com as leis universais. Isso que é interessante, né? Pode mudar, por favor, gente? Isso que fala de concordarem com as leis superiores. Esse é o 7º princípio, gente. O último das 7 leis herméticas aí do Kybalion. Tem outras leis aí que a gente fala que também não são os 7 princípios herméticos, mas são leis que a gente chama de leis universais, leis cósmicas, tá? Então, lei da reencarnação, a lei do progresso, a lei do amor e misericórdia, tem várias outras leis que a gente vai estudar também. Eu acho que está na apostila de vocês, tem muitas dessas leis, as leis morais, por exemplo, mas elas são complementos também,
tá? Elas estão fora dos 7 princípios, mas são leis muito importantes que regem também tudo à nossa volta. Então, é importante que a gente saiba também essas outras leis. Então, vamos para o 7º princípio, que é o princípio do gênero, que também tem muito a ver com aquele princípio da polaridade, só que agora é como se fosse quase um caso particular do princípio da polaridade, né? Que é o princípio do gênero, né? O masculino e o feminino aí, ó. Tudo, o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Quando a gente fala de princípio masculino e feminino, não tem nada a ver com mulher e homem, certo? Não tem a ver com sexo, o sexo feminino, o sexo masculino. Antes que nós sejamos acusados de qualquer coisa. Então, quando a gente está falando aí de princípio masculino, princípio feminino, nós estamos falando até de funcionalidades, por exemplo, que a gente sabe que o princípio feminino é o princípio gerador, certo? Princípio de geração, geração de vida. Quando a gente fala do feminino, eu falo de natureza, eu falo, vamos dizer, de acolhimento, eu falo de contração, eu falo de frio, eu falo de gerar filhos, de criação, tudo isso aí que tem a ver com o feminino. Falo de cuidado, né, de silêncio. Quando eu falo de masculino, eu falo de intensidade, de extroversão, de calor, de intensidade, tudo isso aí são princípios, ok? Só para a gente ter claro, esses princípios, eles têm em quantidades diferentes, em graus diferentes em homens e mulheres. Tem homens que têm muito mais o princípio masculino aflorado do que o princípio feminino, mas tem outros que têm o princípio feminino mais aflorado do que o princípio masculino. Tem homens que têm o seu lado feminino muito mais intenso. Da mesma forma que tem mulheres também. Tem mulheres que têm muito mais esse princípio masculino. Você pode ver na própria energia de uma mulher, na energia de um homem. Tem homens, nossa, que são tão sensíveis, que são tão doces, acolhedores, né? Eles são, por exemplo, como se fosse um princípio feminino ali no corpo de homem, né? E eu não estou falando nem de, vamos dizer, de conduta, de opção, né? De sexual e tudo, de orientação sexual. Eu estou falando de homens mesmo que têm esse lado feminino aflorado, tá? Porque uma coisa, a orientação sexual tem a ver com sexo. Eu estou falando da conduta no dia a dia mesmo, né? Tem mulheres que têm condutas bastante masculinas. Não quer dizer que elas sejam macho, não tem nada a ver, gente. Mas tem mulheres que são competitivas, tem mulheres que gostam de trabalhar fora, que são dinâmicas. Isso é muito do masculino. Então, estão sempre indo lá, são líderes e tudo, papapá. O próprio comportamento ali dessas mulheres, né, a linguagem corporal já fala, já mostra que talvez ela tenha vamos dizer, um princípio masculino mais aflorado, pelo menos nessa vida, naquele momento, do que o feminino. E está tudo bem. Tá tudo bem, uma coisa não tem nada a ver com a orientação sexual, e mesmo que tivesse, nós somos seres de polaridades das mais diversas, né? Cada um de nós é um universo e ninguém é melhor, pior, né? Mais certo, mais errado por causa disso, porque, sei lá, é hétero, é homo, né? É mais feminino, é mais masculino, é mais introvertido, é mais extrovertido. Nossa, nós somos extremamente plurais, e isso que faz com que as coisas fiquem mais ricas, não é? Pode mudar, por favor? No último princípio hermético, entendemos que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está nos planos mentais, naturais e espirituais. Toda a criação deriva da combinação de uma força masculina e feminina, gente.
Não tem como você criar nada, nada, se não houver esses dois princípios aí. Pensa naquela figura, naquele símbolo da criação, um círculo com uma semente no meio, né? É como se fosse a célula ovo e ali inoculada. Ela foi preenchida, penetrada pela célula, né? Pelo espermatozoide, pela grande mente criadora. Então, vem o princípio masculino ali da vontade, inocula a sua mente, né? Ao seu princípio criador, e aí vem o feminino, recebe aquele princípio e gera. Deu para entender? Então, precisa tudo, em todos os níveis, não é só físico, não. A gente não está falando só da criação de um bebê, de um novo ser. Eu estou pensando, por exemplo, num livro. Se eu sou um escritor, qual é a minha criação? Qual é o meu filho? Os filhos de um escritor, né, de uma escritora, são seus livros. Os filhos de pintores são seus quadros, de artesãos são seus artesanatos, de um músico são suas composições, seus toques, né? Então, nós criamos o tempo todo de várias maneiras. Então, os nossos filhos, as nossas criações, é aquilo que a gente gera em vários níveis, mentalmente, na nossa arte, no nosso talento, na nossa voz, seu canto também. Se eu sou um cantor, olha lá, a minha criação, meus filhos, é a música, é a obra que eu trouxe, né, que eu cantei ali. Cada um vai cantar de uma forma diferente. E, ao mesmo tempo, tem o princípio masculino e o feminino. A geração do feminino, com aquela vontade, a mente, os pensamentos que inocularam ali, aquela vontade, aquela energia, e o feminino veio, recebeu aquela energia, aquela vontade, aquele pensamento, aquela ideia inicial e gerou. Deu para entender, gente? É muito lindo isso, é muito lindo. Tudo acontece dessa forma, da união do masculino e do feminino, em qualquer nível. Uma ideia também que é gerada, sei lá, novas formas de pensar, de vivenciar no mundo, tudo isso vem desse primeiro princípio, que depois é gerado, espalhado, né, multiplicado em várias mentes. Tudo que existe pode ter gêneros, seres humanos, planetas, árvores. Tudo isso a gente pode pensar, por exemplo, qual seria o gênero do planeta Terra, gente? Dentro desse princípio de gênero masculino e feminino, comecem a sentir. O planeta Terra é o quê? O que vocês acham? Bota aí no chat para mim. É masculino ou feminino? Não estou falando que ele não tem os dois. Ele é mais masculino ou mais feminino? Eu acho que é mais feminino. Uhum. Tanto que o nome do planeta Terra é qual? Ele é conhecido pelos antigos, né, pelos gregos, por exemplo, como Gaia, né? Isso. Por exemplo, o povo lá dos Andes, como Pachamama, Mãe Terra. A gente chama Mãe Terra. As próprias pessoas já sabem, chamam de Mãe Terra. Já se eu penso num planeta, um outro planeta, Marte, seria o quê? Júpiter, Saturno. Dá para ver que são princípios masculinos? Urano, olha lá, ó. Plutão, masculino, mas você pensa Vênus, né? Vênus já seria feminino. Deu para entender? Já teria essa polaridade feminina. Tem inclusive as plantas, tem gênero também, tem arruda macho, arruda fêmea. Tem mamão, no outro dia não, tem um tempo que eu estava pelejando com mamão aqui, um pé de mamão aqui na chácara. E aí o bichinho, ele começava a crescer uma mão e um mamão não ia para frente, mas não dava nunca. Chegava um certo tamanho, ele apodrecia, morria. Nunca deu mamão, ficava só naquele de coisa. Depois eu descobri que era um mamão macho. Então ele não ia, né, vingar nunca. Então a gente tem, as plantas também têm isso, né, monóicas, dioicas, né? Que são aquelas plantas que têm, né, os dois gêneros em um, né, e o outro tem, macho ou fêmea,
né? Então, isso em tudo. As árvores, até nas pedras, tem cristais que são femininos e cristais que são masculinos. Pensa, por exemplo, num cristal aí. Me dá um exemplo de um cristal masculino, um exemplo de um cristal feminino. Bora, galera. Bota a mufa para funcionar. Hum. Ametista, olha. Ametista, feminino. Quartzo rosa, feminino. Não é? Muito bem. O ônix é uma pedra bem masculina. Uma ágata, por exemplo. A ágata de fogo é uma pedra feminina. Uma pirita, isso, uma pirita é uma pedra feminina. É bem legal quando a gente começa a fazer essas correlações de flores, por exemplo, também. Eu pego, por exemplo, uma lavanda, uma rosa, é bem feminino, mas são flores femininas. Já eu pego um cravo, né? Cravo de defunto, um cravo normal e tudo, é uma flor masculina, um girassol, uma flor masculina, né? Deu para entender como está em tudo, gente? É bem legal. Gerânio, né? As estações do ano, né? Também tem tudo. A primavera é uma estação muito feminina, é uma estação de geração bem completa ali, ó. Tudo floresce, tudo gera, flores por tudo quanto é lado, vida por tudo quanto é lado, é bem feminino. Já o inverno é mais masculino. Certo? Pode mudar, por favor? Os princípios de atração e repulsão não existem por si só, mas somente um dependendo do outro. Tudo tem o seu componente masculino e um feminino, independente do gênero físico. Então, aí ele está falando também da atração e repulsão, né? Também tem a ver com essa coisa que não é homem e mulher. Lembrem-se disso, tá? Então, quando a gente fala de atração, semelhante atrai semelhante, aquela coisa toda, né? Também está falando desses princípios aí. Em alguns momentos, se a gente for pensar em carga elétrica, a gente sabe que os diferentes se atraem, né, gente? Então, se eu posso pensar uma carga positiva, atrai uma carga negativa e vice-versa, né? Mas se eu penso em energia, a forma energética, então eu tenho a atração de semelhantes. O bom atrai o bom, aquela energia mais densa atrai energia mais densa. Existe uma energia receptiva feminina, lembra que o feminino é receptor. Ele é frio, é contrator, então ele é receptor. Tudo que tem esse princípio feminino, ele é mais receptor. Ele puxa, ele atrai, ele é atrativo. Tanto que um dos símbolos, por exemplo, até as formas do feminino, elas são formas, vamos dizer, arredondadas. São formas muito mais de acolhimento, de receber o útero, o círculo, né? Todas as formas arredondadas, um cálice, não é? São formas femininas. As formas pontiagudas são formas masculinas, né? Então, quando a gente vê formas arredondadas, você pensa na recepção, no acolhimento, elas são prontas para receber, né? Já aquilo que eu penso, não falo, né? Quem não sabe o que é falo vai procurar, porque eu não vou ficar falando aqui, não. Então, um falo, né, um membro masculino, ele é pontiagudo, e as formas pontiagudas, uma adaga, uma espada, uma faca, um punhal, tudo isso aí que é pontiagudo tem a ver com masculino, porque o masculino, a energia masculina, ela é projetiva, é expansiva, não é receptora como o feminino. Conseguiu, Daninha?
uma importante aplicação da lei da polaridade, né? A gente já falou aí, né, que a lei da polaridade, né, são graus diferentes, mas a mesma, né, a mesma manifestação ali. É semelhante ao princípio dos ânimos de Carl Jung, lembra? O princípio aí do masculino, do feminino, que dizem que o feminino procura o seu complemento masculino, o masculino procura o seu complemento feminino, né? E a gente não, de novo, não é dizendo, eu sou mulher, então vou procurar um homem, uma filha vai gostar mais do pai, assim como o filho vai gostar mais da mãe. Não é isso, tá? Mas a tendência é nós buscarmos o nosso complemento. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, muito yang, eu vou ter a tendência, inconsciente às vezes, de buscar mais o yin, a energia yin, na minha vida para poder haver essa complementação. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu sou muito yang, eu posso procurar, de repente, alimentos mais yin, consumir alimentos mais yin para me acalmar, me relacionar com pessoas mais yin, entendeu? Porque se eu já sou muito agitada, sou muito eu vou buscar equilibrar a minha agitação, meu excesso de energia masculina, yang, extrovertida para fora, buscando me cercar, me alimentar, me relacionar com pessoas que tenham uma energia yin, porque aí, um equilibra o outro. Já a pessoa que é yin vai buscar se relacionar, vai ter mais tendência a buscar o yang na vida dela para também equilibrar esse lado, certo? E isso em vários níveis, não estou falando só um relacionamento afetivo, nem só uma amizade, mas às vezes até ambientes, vamos dizer, alimentos, filmes, cores, né, gostos, tudo a gente vai inconscientemente até buscando equilibrar. Quando eu falo também dessa energia das polaridades, se eu sou fogo, né? No caso, eu sou leonina, tenho muito a energia de fogo dentro de mim, sou pita, eu vou buscar o quê? Na água, qual é o complemento do fogo? É a água. Então, vou buscar, às vezes, ter mais contato com a água, né? Beber mais água, gostar de alimentos mais frios, porque o fogo é quente. Então, para esfriar um pouco, para diminuir a intensidade do fogo grande que eu tenho, eu posso buscar coisas mais frias, mais aquosas, porque aí me dá uma aliviada. Já a pessoa que é muito ar, tente buscar mais a terra. A pessoa que é muito terra, tende a buscar um pouco mais o ar. Olha, são os complementos, gente. Então, ânimos de Carl Jung, ou seja, cada pessoa contém aspectos masculinos e femininos, independente do seu gênero físico. É isso que ele está falando. E a gente vai buscando isso, às vezes lá dentro da gente, inconscientemente, quando a gente vai atrás, né, das coisas, para tentar equilibrar parece que alguma coisa falta, né? É esse outro lado da moeda, que às vezes a gente está meio desequilibrado, nosso masculino e feminino, aí a gente vai tentar equilibrar de outra forma, e a gente fica nessa busca, às vezes, tanto tempo, sem saber dessas coisas. Pode mudar, por favor? Esforço-me para reunir o que há de divino em mim ao que há de divino no universo. Plotino, filósofo neoplatônico. Esse Plotino aqui é um dos grandes filósofos, né? Se eu não me engano, ele foi discípulo de Amônio Sacas, que também deram origem aí, mais tarde, à sociedade teosófica, aos estudos da teosofia, do neoplatonismo, né? Como se fosse uma reinterpretação, né? da filosofia platônica. É bem interessante para vocês também poderem estudar um pouco dessas teorias neoplatônicas que falam de reencarnação, que falam desses princípios herméticos, falam muito mais coisa, tá, gente? O neoplatonismo ele é bem profundo, principalmente algumas vertentes que enveredaram também pela parte do ocultismo. Então, aqui, realmente essa é a nossa busca, né? Reunir
né? Descobrir, ressignificar, reconhecer o que há divino em cada uma das pessoas, né? Mas principalmente reconhecer, resgatar o que há divino em mim, e depois fazer essa conexão com o divino do universo. Quando a gente consegue perceber que tudo é divino à nossa volta e tudo é divino dentro de nós, que nós somos divinos e tudo mais é divino, e a gente faz, né, esse plug, essa conexão, tudo parece fazer sentido. Aí a vida ganha nova cor, novo propósito, e a gente não tem mais aquela sensação da gente estar vivenciando algo assim, cara, o que eu estou fazendo nesse mundo? Já viu que tem muita gente que está vivenciando a vida como se estivesse assim, sem propósito, sem rumo, como se fosse um barco à deriva. Cara, o que eu faço? Eu não sei o que eu vim fazer na vida, o que eu tenho que fazer, qual é o meu significado, se a vida tem um sentido, se não tem um sentido, não é? É total falta de sentido. Então, a gente precisa ressignificar, a gente precisa se redescobrir, se resgatar no nosso divino e também começar a ver, né, resgatar esse divino em todas as coisas, para a gente poder descobrir a cor da vida, o valor da vida, a beleza da vida e viver essa beleza, viver essa bênção, porque a vida é bênção, né? E a gente não está aqui, né, à toa, nem pelos prazeres, nem pela brincadeira, nem pela falta de sentido. Tudo tem um sentido, e um sentido útil, um sentido bom, sentido necessário. Ninguém, né, está aqui vivo à toa. Lembra a lei da causa e efeito, o princípio da causa e efeito? Se nós estamos vivos nessa época atual ou em qualquer época, é porque tem uma causa importante, uma necessidade importante de nós estarmos aqui. E a partir das nossas escolhas, na nossa caminhada, né, de cada dia, a gente vai conseguir descobrir isso. Pode mudar, por favor? Parece que acabou. Ah, então acabamos, consegui acabar hoje. Gente, então, ó, abre aí a telinha de vocês, já que a gente conseguiu terminar, né? Conseguiram entender, gente, esses 7 princípios herméticos? Tem alguma dúvida aí de vocês? O que vocês acharam, em primeiro lugar? Pode colocar aí o viva a voz, sei lá, o áudio aí de vocês, fica mais fácil de eu ouvir. Para mim, o mais difícil foi o primeiro, foi o mentalismo. É? Porque é mental Assim, demais, eu abstrato não sei, demais. eu tenho uma... acho que é isso. Aplicar, assim, a vida real. Os outros eu consigo fazer, acho que é muito filosófico. Mas o primeiro realmente aquele que está, vamos dizer, mais na origem, na origem, na origem. Se a gente for pensar em todos os outros, todos os outros são derivações do princípio do mentalismo, né? O todo é o mente. Então, tudo que existe é uma criação da mente. Tudo que existe, em primeiro lugar, está na nossa mente, não é? Até aquilo que, por exemplo, você vive alguma coisa, passa alguma coisa, né, na tua vida que não tenha passado pela tua percepção, pela tua mente, que não tenha sido inconscientemente ou conscientemente interpretado, né, por você. Se você vê, por exemplo, se eu pegasse um prato de comida, vamos pegar, sei lá, uma lasanha, que seja, adoro lasanha. Então, vou pegar uma lasanha e vou, né, mostrar para você. Para mim, eu acho maravilhosa. Vamos botar uma lasanha de soja, já que eu não como carne. Então, vou te oferecer uma lasanha de soja. Você pode chegar e passar por aquela lasanha e dizer assim, nossa, essa lasanha é ruim, essa lasanha está fria, essa lasanha está maçuda, essa lasanha não gosta de soja, entendeu? Você pode dizer, ela está quente, está fria, pode botar um monte de julgamentos e considerações, não é? E o gosto da lasanha, quando você comer, não vai ser o mesmo gosto da lasanha que eu comi. Mesmo que a gente tenha pego da mesma lasanha, você vai sentir de uma forma, vai julgar de uma forma. Eu vou julgar e vou sentir de outra, não é? Porque eu sou uma pessoa diferente, meus sentidos reagem de forma diferente, percebem de forma diferente, não é?
É tudo diferente, isso tudo passa pelas nossas interpretações, pelas nossas sensações. Nada verdadeiramente, se eu posso dizer, é real. Tudo isso que eu estou vendo é real. Não, visto por esse sentido, eu compreendo, mas quando eu vou lá e leio, o universo é mental, aí eu piro a batatinha, né? Mas tudo bem, isso eu vou trabalhar isso aí. Você já viu um filme chamado Matrix? Eu vi. Pois Então, é. começa a pensar, ver esse filme Matrix e vai ver como que tudo não é uma grande mente. Pensa se a gente está vivendo essa realidade, se não pode ser uma grande mente, um grande holograma, né? Criado, plasmado por mentes ou uma mente muito, muito, muito mais elevada do que a nossa, não é? Cara, mas esse filme, se a gente ficar pensando nele, a gente pira, né? Não, é super legal, eu acho massa, né? Claro que não é fácil quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, a gente pode viajar na batatinha, podemos ir tão longe quanto queiramos, não é? Mas é muito legal, gente, não tem como a gente falar de filosofia, por isso que eu faço filosofia, eu adoro ficar viajando na batata aí, né? Então, essas coisas, né? Eu estou lendo Kant, estou no clube de leitura filosófica, estou lendo um livro sobre filosofia da história de Kant, depois pegar Hegel, depois você pegar, né, outros caras aí que são complicadíssimos, né? Pegar um Spinoza, por exemplo, né? Tem muitos caras aí, cabeções, Platão, Aristóteles, né? Um dos mais antigos. Então, mas é legal a gente começar a pensar, né? Eu gosto de pegar as bases até para poder compreender, né, as pontas, né, como que isso se manifesta no dia a dia. Eu não gosto de ficar na superficialidade. Para mim, faz muito mais sentido a gente tentar compreender através dos fundamentos, através das causas, porque se a gente ficar só nas consequências, aí na lei da ação e reação, só nos efeitos, só nos rituais, a gente vive, sabe, ali uma forma muito, muito frágil, né? É interessante a gente pensar até numa religião, pensa na religião agora da Umbanda. Se a gente não começa a estudar realmente os seus fundamentos, de onde vieram, né, essas coisas, por que que a Umbanda pensa em orixás, por que que acredita, por que que a Umbanda tem, né, os orixás femininos e masculinos? Vocês já viram? A gente está pensando no princípio do gênero, no princípio da polaridade, e a gente pode pensar, vamos dizer, qual é o princípio complementar de Xangô, se eu vou pensar no orixá, qual é o princípio complementar de Xangô? O outro orixá que o complementa? Iemanjá. Yansan. 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 Deu para entender? O princípio complementar ali de Oxalá é Iemanjá. É Entendeu? verdade. Né? Oxalá e Iemanjá. A gente tem, por exemplo, se for pensar na linha de Exu, tem Exu e Bombogira. Tá vendo ali? Né? Masculino e feminino. Tá vendo que a gente tem, por exemplo, Nanamburuque e Omulu, Oxum e Oxóssi, né? Até na Umbanda a gente tem, né, essas complementariedades. Olha o princípio do gênero aí, olha o princípio, né, da polaridade, porque se eu posso pensar em Xangô e Yansan, eles estão fazendo, o Xangô é sólido, ele é rocha, né, a pedreira. Então, né, ele solidifica, ele contrai, ele sustenta, ele alicerça. E o que é Yansan? Ela é movimento, ela solta, ela, né, expande, entendeu? Então, eles estão se complementando aí, são as duas faces da mesma moeda. Né? Até isso dá para a gente entender, através desses princípios herméticos, dá para a gente entender até como se funciona, se estrutura os próprios princípios, né? Essa parte dos orixás, dos guias, das linhas de trabalho. Deu para entender, gente? É muito legal. Mais alguma pergunta, gente? Pode botar aí.
que a gente está com o áudio em aberto agora, vocês podem botar o áudio livre, porque aí a gente debate, que faltam 5 minutinhos só, aí eu quero aproveitar para vocês tirarem as dúvidas, porque para a próxima aula já é outro assunto, ok? Qual a Outro assunto. polaridade de algum? Como assim a polaridade algum? Que foi falado de Xangô é a Inhansã, de Uhum. Nanã, o Mulu, Oxalá e Iemanjá, e de algum. Eu fiquei aqui Tem alguns matutando. lugares, por exemplo, na Umbanda de Rubens Saraceni, que chama de Egunitá. Egunitá? Que eles dizem que é, né, um orixá chamado Egunitá. Eu nunca ouvi falar. Vai buscar, tem Interessante, vou acho que é buscar. Umbanda Sagrada, né? Tem livros do Rubens Saraceni que fala dos orixás, dos princípios orixás e tudo, aí vocês vão ver lá, de Ogum, Egunitá, que também tem a ver com fogo e tudo. Então, Ok, tem esses obrigada. princípios. Nada. Então, tem os orixás, tem esses princípios, vocês podem ver, né? E os próprios orixás, eles vão saindo, autodemente ali, eles são virtudes divinas. Orixá não é homem e mulher, não é um ser encarnado ou desencarnado, não é uma pessoa, assim como Deus, né? A gente pensa em Deus, Deus não é um cara de barba branca, um velhinho de barba branca. Orixá tem aquelas formas antropomorfizadas, mas eles não são homens e mulheres. Orixás são virtudes, são energias, são ali dispensações divinas, né? Então, quando a gente pensa em Ogum, nós estamos falando da virtude, da vontade, da coragem, da força, da fé, da luta, da iniciativa. Deu para entender, gente? Então, são essas características. São energias, características que trazem, que podem ser acessadas, que podem ser incorporadas através deste orixá. É como se fossem arquétipos também, energias arquetípicas que nós podemos acessar, ok? Através desse arquétipo do Ogum, ok? Deu para entender? Mais ou menos? Então, da mesma forma, em Yansan, as linhas de trabalho, né, na Umbanda, por exemplo, já são, aí é outra coisa, porque a linha de trabalho você está falando de espíritos. Aí sim, homens, mulheres, né, desencarnados aí, que trabalham dentro de radiações de orixás aí, e vem dentro de uma ou mais linhas. Então, quando você está pensando, a linha dos caboclos, pode ser caboclo de Oxum, caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, caboclo de Iemanjá, né? Então, eles estão vindo nas várias, né, irradiações de orixás aí, e são espíritos que vêm com formas plasmadas de caboclos, trazendo essa conformação, essa forma ali idealizada de caboclos, para poder trabalhar, para poder dar consulta, para poder ajudar aqui e acolá. Orixá não é espírito, são energias. Linhas de trabalho são formadas por espíritos. Deu para entender? Mas, da mesma forma, mesmo as linhas de trabalho, eles vão trabalhando também tudo dentro desses 7 princípios aí. Você pode ver que, por exemplo, os espíritos, eles utilizam muito a lei do mentalismo. Do outro lado, tudo é plasmado. Do outro lado, você pensa, quanto mais você tem capacidade, mais você tem capacidade de utilizar a tua mente. O corpo mental tem um poder muito grande, não é? Tudo começa na mente. Então, quando você, do outro lado, consegue, você plasma, você coloca a sua vontade, o seu foco numa coisa, você cria. Então, como que você acha que, por exemplo, vamos pensar num Brau, vamos pensar nas colônias espirituais, vamos pensar no termo Aruanda. O que é Aruanda? Uma cidade espiritual. Disse que é uma cidade espiritual. Na verdade, Aruanda é o plano superior, como a Umbanda chama. Tudo que é, né, todo plano superior ligado à egrégora, né, dos orixás, da Umbanda, do Candomblé, é chamado Aruanda, tá? Então, esse plano superior, não é, de Aruanda,
Como que vocês acham que é esse plano superior? Tem aldeias, tem árvores, tem cidades, né? Tem vários lugares lá nesse plano superior. Como isso é plasmado? Eles pegam tijolo, jogam argamassa, areia? Como é que eles constroem do outro lado? Tudo é através da mente, Amém. né? Tudo do outro lado, eles não usam material, né? Não ficam lá na enxada, botando tijolo, pedra, não sei o quê. Tudo lá é mental. Se reúnem aqueles que têm maior capacidade mental, se juntam ali com foco. Eu quero criar, sei lá, o Ministério da Luz Divina. Então, se juntam ali, eles criam um prédio, criam um edifício todo através da mente, gente. Olha só que legal. Então, é o princípio do mentalismo aí. Da mesma forma, o princípio da correspondência, não é? Aqui, correspondente, lá, tudo que existe aqui é um reflexo do que existe lá, nos planos, né, dimensionais superiores ou inferiores. O ruim daqui da Terra é um reflexo do ruim do umbral, né, das zonas, das dimensões mais ínferas. E o bom aqui da Terra é um reflexo do bom que existe nas dimensões superiores. Ou seja, para o bem ou para o mal, aqui na Terra, tudo é um reflexo, né? Tudo é uma manifestação aí do que tem lá em cima ou lá embaixo. O princípio da vibração também, tudo isso, vejam como aqui onde a gente vive, na nossa terra, na religiosidade que a gente vive, seja na Umbanda, no Espiritismo, qualquer dessas, né, dessas tradições que nós cultuamos, todos os princípios são aplicáveis, todos eles sem exceção. Né? Lei dos ciclos, do ritmo. Você pode ver o atabaque, ó, olha só que a batida, né, no atabaque não está trabalhando com isso? O ritmo, pum, 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 trabalhando como se fosse a batida do tambor, do coração. Porque isso faz com que, quando começa a bater num certo ritmo no atabaque, isso entra em ressonância com a nossa vibração. Então, essa ressonância, né, a nossa vibração começa a ressoar na mesma vibração do atabaque. Se eu estou desencontrada, desequilibrada, começa a tocar um atabaque, um tambor xamânico, por exemplo, a minha vibração começa a se equilibrar, entrar e ficar em semelhança, né, com a do tambor, com a do atabaque. E esses, por sua vez, buscam criar um ritmo em ressonância com as batidas da terra, com as batidas de determinado orixá. Deu para entender? Então, um entra em sintonia com a terra, né? O atabaque entra em sintonia com a terra, com o orixá tal, e nós entramos em sintonia com o atabaque, né? Então, se A igual a B, B igual a C, então C igual a A. Deu para entender? A gente vai fazendo isso. É muito legal, gente. Não sei se me fiz entender, mas qualquer outra coisa vocês vão tirando dúvidas, leiam a apostila, tem as sugestões no final do capítulo também, e vão buscando na internet, porque esse assunto é um assunto que é um pouquinho complexo, sim, principalmente para os marinheiros de primeira viagem, mas é muito importante que vocês deem uma aprofundada, que vocês busquem entender mais, para poder facilitar os seus estudos posteriores em qualquer vertente que vocês quiserem se aprofundar. É muito legal mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Carla, deixa eu te perguntar. Por exemplo, nesse momento, eu encarnada nesse corpo, eu estou mulher. Então, Sim. como desencarnada, eu não teria um gênero da forma que a gente se conhece, mas quando vem uma entidade, ela se identifica para a gente com um gênero. É para um melhor entendimento da gente quanto encarnado? Ou como que seria essa escolha, tipo assim, um espírito se plasmar e vir como uma entidade de uma cabocla e depois aparecer como um preto velho, por exemplo? Olha, gente, não é porque do outro lado você tenha mais liberdade com isso, que os espíritos não se identifiquem com um gênero ou outro, tá? Imagine, por exemplo, espíritos que já tiveram várias encarnações como homem ou várias encarnações como mulher. É claro que eles vão ter uma certa afinidade com o masculino ou feminino,
Então, por exemplo, vamos dizer, do outro lado, a minha essência, ela, vamos dizer, eu me apresento como uma mulher, tá? Então, eu já me vi, né, na minha essência lá do outro lado, apesar de eu ter tido encarnações como homem em mais de uma vida, mas a minha essência é mais feminina, né? Já, por exemplo, a essência do Giramundo, ele é masculino, apesar dele já ter tido encarnações, obviamente, como mulher, eu só vejo a essência dele, já vi a essência dele como masculino. Por quê? Afinidade, gente. Quando a gente chega assim, a gente geralmente fala que não existe mais gênero, nem masculino, nem feminino, mas isso são em dimensões muito superiores. Quando eu falo assim de dimensões de 8ª dimensão, 7ª, 8ª, 9ª dimensão, espíritos já libertos da carne, das reencarnações e tudo, que são pura luz, esses espíritos não têm mais esse negócio, eles são luz, eles nem precisam mais se apresentar. É aquelas imagens que você sabe, você olha dos anjos, que você não sabe nem se é mulher ou homem, né? Porque não tem realmente. Mas dentro de níveis mais próximos da Terra, né? Principalmente dentro dos níveis dos nossos guias e tudo, eles ainda se afinizam, sim. Eles têm as suas opções. Não, eu sou homem, entendeu? Eu gosto de me apresentar como homem, pode vir um Exu, e ele se vê como homem, ele escolhe ser homem, porque se afiniza com esse gênero, entendeu? Então, não sei se ficou claro para você que eles também têm as suas escolhas, as suas afinidades. Ficou assim, obrigada. Nada. E também esse negócio não quer dizer que só porque né, um Exu, um caboclo, né, vem como masculino, aí ele incorpora numa mulher, que a mulher vai virar homem, eu não sei o que isso vai influenciar. Não tem nada a ver, viu, gente? Porque tem homem que não gosta de incorporar bombogira porque acha que vai ser influenciado, né, vai virar mulher. Isso é besteira, isso é coisa aí de crenças antigas. A gente sabe que muitas das crenças antigas caíram por terra, porque não se sustentam, tá? Então, não tem nada a ver. Um homem pode, sim, incorporar uma bombogira e isso não influenciar na sua orientação sexual, tá? Da mesma forma que uma mulher pode incorporar um espírito homem, porque são entidades, são pessoas, espíritos diferentes, gente. Tá? Então, se o meu princípio é mulher, se eu sou mulher, naquele momento eu posso sentir energias masculinas, posso ficar com uma forma, né, uma forma de agir, uma voz masculinizada, trejeitos masculinizados, porque eu estou sendo irradiada ou, né, estou ali sofrendo influência de um espírito masculino, mas afastou esse espírito, eu vou continuar a ser do meu jeito, entendeu? Então, não temam quanto a isso, não. Beleza? Podemos fazer a nossa prece inicial, o final, gente, por favor? Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade sempre bendita de nós podermos fazer essas trocas salutares. Esperamos ter sido um pouco mais claros, de ter podido tocar os corações, tirar algumas dúvidas e talvez até suscitar novos questionamentos, porque, como já dizia um grande filósofo, a vida que não é questionada não vale a pena ser vivida, que não é examinada. Nós precisamos sempre, cada vez mais, examinar, questionar, refletir sobre a nossa vida, sobre as situações que nos envolvem, sobre as coisas que nos apresentam. É importantíssimo nós termos essa visão mais crítica de mundo, de buscar questionar, de buscar compreender as coisas, como as crianças o fazem quando são pequeninas, que em toda parte olham para um lugar, olham para outra coisa e dizem: por quê? Por quê? O que é isso? Papai, por quê? Mamãe, que é isso? Importante também nós buscarmos ter essa visão, essa curiosidade diante da vida, diante das leis universais,
diante de tudo aquilo que se apresenta a nós e dentro de nós, porque tão somente assim, buscando entender, compreender, vivenciar, nós vamos entender a nós mesmos, vamos entender aquilo que nos inspira, aquilo que nos move, aquilo que nos aprisiona, e assim saber escolher melhor, saber fluir melhor com a vida, com o universo, na nossa caminhada eterna de amadurecimento espiritual. Diante de tantas informações, de tantas coisas que nos apresentam, que possamos fazer melhor uso, que possamos não ficar apenas na intelectualidade, mas possamos introjetar dentro de nós todos esses conhecimentos e assim nos libertar de muitos preconceitos, dogmas, paradigmas, muitas crenças limitantes e saber que tudo está nas nossas mãos. Toda vida, ela tem um porquê e tem uma destinação. E nós vamos dando cada vez mais o sentido a essa vida através das nossas escolhas. Gratidão, Senhor, por tudo isso. Gratidão por tudo aquilo que nos apresenta, por todo o crescimento, por toda a guiança, por tanto amor, por tantos aprendizados. E que todos nós juntos possamos seguir neste caminho de autodescobrimento, de autoevolução, contigo, com os nossos guias, com os nossos amados que nos acompanham nesta matéria e além dela, e hoje e sempre possamos estar unidos. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo isso. Possamos encerrar esta aula, este encontro, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.